pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de planilhas eletrônicas. E o assunto de hoje é um assunto novo, conteúdo novo para vocês, inédito, porque a gente vai falar sobre cálculos, né? Calculando no Google Sheets. Então, o Google Planilhas, que é a ferramenta que a gente já escolheu, né, para poder trabalhar durante o andamento, né, desse curso. E o que acontece? Quando a gente está falando, né, de planilhas, muitas das vezes nós já comentamos que elas são chamadas também de folhas de cálculo, porque no fim das contas, a planilha, antes de tudo, é uma poderosa máquina de calcular. Então, ela possibilita a realização de diversos cálculos, informações e análises que, inclusive, são importantes até mesmo para empresas na tomada de decisões. Então, além de anotar e de listar itens, é possível realizar qualquer tipo de cálculo matemático. E para isso, nós vamos acompanhar e entender como funciona isso, inserindo então nossos dados nas células e manipulando esses dados para que possa realizar então esses cálculos. Então, nós vamos conhecer sobre isso um pouquinho aqui hoje. Então, existem alguns tipos de elementos matemáticos que nós iremos trabalhar quando a gente está falando sobre isso. Por isso, antes de mais nada, eu quero falar sobre eles. Primeira das coisas, o símbolo de igual. Ele fala para a planilha que se trata justamente de uma operação matemática. Então, todas as vezes, quando a gente for trabalhar, geralmente a gente insere o igual antes, tá? Então, ele vai demonstrar que a partir disso, né, vai ser inserida ali, e nós vamos comentar mais para frente sobre fórmulas, funções. Então, existe aí o símbolo igual que deve ser inserido na célula e não em algum texto que nós desejamos exibir na célula. Já o símbolo mais ou adição é um dos mais conhecidos, né, para se realizar a soma entre dois números, a soma de dois valores, e ele pode acontecer tanto por números diretos, eu insiro 2 e o 5 e uso mais para somar 2 mais 5, ou eu também posso usar as referências às células. Quero somar a célula A1 mais a célula B1. O símbolo de subtração, assim como na matemática, ele é o inverso da soma, ou seja, a gente vai diminuir, então é a subtração. Então, eu posso fazer a célula A1 menos a B1. Já o símbolo de multiplicação, que agora não é o sinal de vezes, como a gente usa muito no papel, né? O vezes, 1 vezes 1. A gente não usa mais aqui o símbolo de vezes, mas a gente usa o asterisco. Então, quando a gente está falando de computadores, a gente quer usar a multiplicação, a gente usa o asterisco, que é o símbolo, né, da multiplicação. Então, ele traz o resultado do produto entre dois números. Então, 2 vezes 3, 6. Então, tem como a gente fazer esse cálculo usando as planilhas também. Por último, um dos últimos símbolos matemáticos muito conhecidos, que é a da parte da divisão, que a gente tem um ícone, né, representativo por esse sinal que está para vocês aí na tela. Nesse caso, a gente usa a barra. Então, todas as vezes que vocês verem a barra, significa o sinal de divisão. Então, 10 dividido por 2, 5. Então, você coloca 10 barra 2. E assim, a gente consegue utilizar a parte da divisão. E, além disso, existem outros elementos que nós podemos utilizar, como a questão da potência, que usa o símbolo do chapeuzinho, né? A gente tem aí como se fosse o acento que a gente usa, né? Acento circunflexo. O maior, o menor, maior ou igual, porcentagem. Existem outros símbolos, mas que já são comuns para que nós utilizamos na parte matemática também, nas planilhas não seria diferente, tá? Existe aqui algumas tabelinhas, então, para vocês verem os símbolos e como a gente utiliza. Lembra da questão do igual? Então, igual 5 mais 15. Então, aí eu consigo fazer uma conta matemática e ele vai me retornar, por exemplo, 20. Perfeito? Esse vai ser o resultado na minha célula. Por isso que eu falei do igual antes disso. Então, a gente tem aqui, ó, adição, subtração, negação. Negação que está aí dentro de subtração, né? Tipo, menos 5 também você pode ver que esse sinal do menos na frente, ou seja, um número negativo. Multiplicação, divisão, porcentagem, né? O percentual. A potência também, como a gente pode ver. Além disso, temos aqueles outros tipos de operadores, né? Como eu já comentei, outros elementos matemáticos que podem ser úteis, como o próprio igual para comparar se um item é igual a outro. Temos o maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, diferente. Então, a gente pode usar. Olha aqui a diferença, outra coisa que é muito interessante para mostrar para vocês. Aqui já foi feito na primeira imagem que eu tinha mostrado. 5 mais 15, ele utilizou os valores diretamente para prover o resultado. Agora aqui ele colocou os valores utilizando as referências, né? Então, a gente tem lá a célula B5, que é o encontro da linha e da coluna, né? Então, aí ele colocou B5, então agora está usando por referência, tá? Então, como eu vou realizar esses tipos de operações? Então, para realizar uma operação no Planilhas Google,
Você utiliza as células, sim. Então, basicamente, tinha lá na célula A1 o número 10, na célula B1 o número 5. Então, se eu quisesse somar A1 mais B1, ou seja, 10 mais 5, eu colocaria o igual e poderia utilizar uma terceira célula, por exemplo, a célula C, C1, né? Então, C1 lá a gente tinha. Então, o que eu coloquei? Igual a 1 mais B1. Então, essa é a operação que utilizou a referência das células, né? Então, A1 mais B1 deu 15. Então, 10 mais 5 deu 15. É bom porque, mesmo que eu mude o 10 lá e coloque 20, ele vai sempre utilizar o valor que está na minha célula. Então, 20 mais 5, 25. Ele faria desse jeito. Entenderam? Posteriormente, temos um exemplo aqui que utiliza o processo por meio da conta direta. Eu coloco os números que eu quero multiplicar, por exemplo, como se fosse uma calculadora. Então, lá, igual 10 vezes 5. 10 asterisco 5. Então, ele fez lá 10 asterisco 5 e 50. Só que esses valores, eles são constantes, eles não mudam. E se eu quiser alterar, eu tenho que vir aqui e modificar qual é o valor que eu quero. Então, ele não depende somente da questão da célula, né? Então, se eu preciso vir aqui e modificar, mas o igual está sempre presente para nos mostrar que é um tipo de operação matemática que vai prover um resultado. Então, a setinha está até apontando, é igual 10 vezes 5, que ficou 50 na minha célula A1. Fácil, não é mesmo? Então, vou mostrar para vocês agora algumas coisinhas práticas para a gente encerrar esse vídeo. Então, pessoal, estou aqui no Google Planilhas para mostrar os exemplos, como eu comentei para vocês, como que funciona tudo aqui. Então, basicamente, aqui nós temos as células, então eu posso clicar aqui. Percebam que aqui no cantinho, na caixa de nome, a gente tem lá B2, né, que faz a referenciar entre a coluna, que é a coluna B, e a linha 2. E aqui, ao utilizar as células, que eu posso fazer aquela questão de trabalhar com os cálculos. Então, quando eu digito igual, ele já percebe que a gente pode fazer algum tipo de conta. Por exemplo, se eu quiser colocar 500 mais 10 e dar Enter no teclado, vai ficar o quê? 510. Essa é a resposta. Quando eu clico aqui em cima da célula, inclusive aparece nessa linhazinha aqui, ó, o que é esse 510? É igual 500 mais 10. O que é diferente se eu tivesse só digitado o número 510. Porque quando eu clico aqui em cima, olha lá naquela linha, fica lá só o 510 e representa que não é uma fórmula. Então, aqui já fica diferente do que quando a gente faz assim. Então, há diferença entre os dois casos, perfeito? Além disso, eu também posso fazer outras coisas, né? Então, eu utilizei aqui com os números, mas eu poderia fazer também com as células específicas para somar, né? Agora, se eu quisesse utilizar aqui a nossa célula C1 para poder fazer, então, um tipo de cálculo utilizando essas duas células, colocando a referência, eu também poderia colocar. Então, eu poderia colocar o igual aqui e vou colocar nesse caso aqui A1 menos, e a outra célula aqui que seria o quê? B1. Então, A1 menos B1, vamos ver quanto vai dar? Vai dar 0, ou seja, 510 menos 510, certo? Ou eu poderia também colocar A1 menos 10, ou seja, aí daria o número 500 lá, também é possível. Então, é fácil da gente poder trabalhar. Então, mesmo utilizando, né, os números diretamente, ou eu posso utilizar as referências das células para poder fazer esse tipo de atuação. E aí é muito simples também, porque eu posso usar, 5, se eu colocar só 5 asterisco vezes 1, ele não entende que a gente está fazendo um cálculo. Então, ele fica como se fosse tudo textual. Por isso que eu tenho que colocar o igual, tá vendo? 5 asterisco 1. Ele só colocou o texto e não me deu a resposta. Agora, se eu clico aqui em cima para editar e coloco um igual, agora sim. Até a cor dos números mudou. Então, agora eu dou Enter, 5 vezes 1 é 5. E agora fica como um número matemático mesmo. Então, isso é muito legal para a gente poder trabalhar com esses cálculos matemáticos. Isso facilita muitíssimo, até porque a gente consegue, então, fazer várias análises e várias avaliações, tudo usando o Google Planilhas. Certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui é uma breve introduçãozinha, porque a gente ainda vai estudar sobre funções e fórmulas nos próximos vídeos. Tchauzinho!